Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um de pai para filho. Minha energia vai... Tô meio enjoada hoje, gente. Não, mas é enjoado de físico, não de... ela mas tá é físico. O quê? Se for gravidez. Eu tô falando a diferença entre você estar enjoada fisicamente e você estar enjoada, tipo... Ai, tá enjoado hoje, então acabou o programa, chato. Antes de começar. Bom, vamos lá. Quem sabe um dia... Imagina, pai, eu revelo a gravidez assim, a gente tá gravando? Seria legal, né? Tinha que gravar o vídeo. Eu ia ficar chorando, não ia ter programa. Que legal! Ixi, agora já expus a minha ideia aqui. Vai. Bom, mas vamos lá. A gente nem vai conversar sobre criança, enjoo. A gente vai falar de palavrão. Como assim? Se palavrão... Porque assim, na nossa infância, né, quando a gente cresce na igreja, a gente é ensinado na escola bíblica, e eu acho que em casa também, né, que falar palavrão é uma coisa errada. E aí eu queria entender se é realmente um pecado, a gente peca quando fala palavrão, ou se não é bem assim, se é mais, assim, um costume ruim. É um pecado ou não falar palavrão? Boa. As pessoas têm muita dúvida com um monte de coisa, né? Fumar é pecado... falar palavrão é pecado, atravessar no farol vermelho é pecado, atravessar a rua fora da faixa é pecado, né? Na verdade, me parece que nada dessas coisas assim é um pecado, mas são hábitos realmente muito ruins, né? Tipo fumar? A questão, atravessar o carro no farol vermelho, é uma maneira de te proteger também, você entendeu? Atravessar fora da faixa, uma maneira de proteger, garantir seus direitos, esperar o momento certo. Se acontecer alguma coisa, Deus nos livre de qualquer acidente, você está garantido pela lei de que você vai ser suprido, tanto pelo Estado quanto pela pessoa que fez a infração, né? Porque não é crime, né? É uma infração, tá? É pecado, sei lá, torcer para um time... Não, não é. O que a gente precisa tomar cuidado é que muitas vezes essas coisas levam você para um pecado, entendeu? Então, ultimamente aí a gente está vendo a briga de torcidas. Quer dizer, é errado torcer? Não, não é. Mas você ir lá, bater na cara de alguém, espancar alguém, entendeu? Ficar humilhando alguém. A gente tem casos na Europa, né? De racismo, de coisa, desse negócio todo. Principalmente lá, né? Lá é muito, lá na Espanha, com relação ao Vini Júnior, né? Essas coisas todas. Aqui a gente também tem, né? Mas assim, é pecado? Não, mas, puxa, tá te levando para, entendeu? Um pecado. O palavrão, de modo geral, é óbvio, são palavras chulas, né? O ideal é que a gente não tenha isso no nosso vocabulário. É uma maneira também de humilhar alguém, é uma maneira de expor alguma coisa, né, do seu próprio preconceito, entendeu? Que é pecado. Que a gente tem que lembrar de uma coisa, Gabi, que se minha mãe não pode ouvir essa palavra, é ruim para ela, vai ficar mal, para todo mundo é mal, isso. Você entendeu? Mas tem mãe que... Não, então, não é isso. Pensa... Quando você está diante da sua mãe, você fica falando um monte de palavras chulas. É honroso isso para sua mãe? O que é honroso? Honra. Você está honrando honroso. a sua mãe, você entendeu? Você está trazendo honra para ela, falar um monte de atrocidade, e se no lar todo mundo fala? Então... Tipo... Por isso. Então vamos pensar em outras pessoas. Não é honroso. Eu vou chegar lá diante do... Mas esse cara fala em casa, mas quando ele chega diante do tribunal, no juiz, ele chama de meu senhor, né? De senhor doutor advogado, entendeu? Ele não chama o cara de palavrão. Você entendeu? O cara não chega lá diante da autoridade legal que vai botar ele na cadeia porque tá usando palavra chula. Tá falando então tem que você uma tem que hipocrisia. analisar se é algo que você falaria pra alguém que
Enfim, você respeita. De respeito, entendeu? Então, eu me lembro uma vez, eu É, aprendi porque isso... aí a pessoa vai falar, bom, eu não respeito fulano mesmo. E aí... Eu aprendi isso assim também, assim, ficando constrangido com uma situação. Eu era lá da Igreja Batista do Jardim Consórcio, né? Você era bem pequenininha quando a gente estava lá. A igreja do pastor Edmilson. O pastor Edmilson é um cara muito honrado. Um cara sério, honrado e tudo. E eu tava com a moçada trocando ideia e comecei a contar uma piada que eu não lembrava ela toda mesmo. Mas eu sabia que ela não era muito boa, assim, para ser contada... Na igreja. Diante de pessoas que, né, a gente respeita. E aí eu tava lá trocando ideia e os caras meio que conheciam, assim, a piada. Quando chegou na metade, mais ou menos, da piada, aquela que você não tem mais como voltar, aí chegou o pastor perto, entendeu? E aí eu parei de contar a piada. Falei, essa piada é sem graça. E parei. Aí os meninos, não, essa piada é ótima. Termina, conta o que você estava contando. Aí o pastor Edmilson, que piada? Entendeu? E como ele é um cara que eu respeito, entendeu? E ele também se põe a ser respeitado nesse sentido, aí eu fiquei hiper constrangido. Aí eu percebi assim, eu tenho então que tomar cuidado com isso, por quê? Porque senão eu trago desonra para mim e trago desonra para as outras pessoas que estão à minha volta. Vamos lembrar da questão de Paulo. Paulo, ele fala, olha, tô pensando em ir aí, lá para Roma, né? E quem sabe a gente troca aí uns dons espirituais e a gente participa aí com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Quer dizer, que da nossa boca saia palavras que edificam os outros. Entendeu? Muito mais do que essas palavras que são chulas, que são destrutivas, que demonstram algum tipo de preconceito. Que às vezes também tem palavrão que não é só direcionado a alguém, né? Tipo assim, eu vejo, por exemplo, na minha sala, quando eu tava na escola, o palavrão, ele não, nem sempre ele era num momento de agressividade ou na piada, ele era vírgula. Tipo assim, era... Pra eu concluir a frase. Tinha que ter um palavrão. Então, mas ó, vamos ver. Parece que é um costume, sabe? No seu trabalho também, né? Então vamos lá. Peguei o César Tralli no jornal hoje. Não. Quantas palavras chulas ele fala? Nenhuma. Não, vamos pegar o... Ninguém fala. Entendeu? Por quê? Porque é desonroso isso. Um lugar de respeito. Entendeu? Exatamente. Tira a sua credibilidade, a sua honradez. Deixa o negócio mais assim, né? Chulo. Chulo é Agora, a palavra. se você pensar, entendeu? Em outros tipos de movimento que são mais chulos mesmo, essas palavras não saem da boca dessas pessoas. Então. E a gente nunca dá crédito para esse tipo de pessoa. Porque o tempo todo as palavras estão lá na boca rolando. Isso tira totalmente a credibilidade das pessoas, a respeitabilidade das pessoas, a seriedade das pessoas, do que elas vão falar. Então eu ando muito com os meninos, né, fazendo discipulado, mentoria e caminhando. Quando eles chegam perto de mim, eles chegam assim, falando palavras chulas. E é M, e é B, e é P, e é não sei o quê. Aí, o que você falou? Não, falei tal coisa. Quê? Como? Tinha ouvido outra coisa. O que você falou mesmo? E vou repetindo isso e falo, você tem que tirar isso do seu vocabulário. Porque um dia você sobe no púlpito para pregar... Aí vai soltar um desses. Exato. Aí você tá num momento ansioso, nervoso, alguma coisa que você não consegue se controlar, é um ato falho. Ele vai sair automaticamente. Você vai lembrar de um caso, a gente estava no Piauí, né? Eu convidei uma pessoa para pregar e ela subiu lá em cima e lá logo já soltou uns 3. Nossa, eu acho que foi mesmo. Então, já soltou logo uns 3, assim, eu dei uma risada e falei, não dá, né, meu? Hora que terminou, eu chamei e falei, tem que tomar cuidado, você vê, isso sai naturalmente. Meu Deus, nem percebi por isso. Nossa, a pessoa porque nem faz percebeu. parte da sua vida diária e você precisa tirar isso. Isso é ruim para seus filhos, isso é ruim para sua esposa, para seu marido, é ruim para sua mãe, para seu pai, é ruim para quem está em volta de você. É chulo, né? É baixo, é assim, de mau gosto, entende? Então, é melhor a gente evitar isso. Mas então não chega a ser um pecado. Então, tipo, caramba, você tá em pecado, hein? Tá falando palavrão. Então, alguns vão dizer que sim, né? Mas para mim, não. Para mim é só falta de bom senso, entendeu? De por quê? Vamos compartilhar coisas que edificam.
que a gente tem que ter esse tipo de A palavreado? questão seria, talvez, criar o hábito de não falar. Então, essa palavra não nasceu na sua boca, né? Esse é o ponto. Agora, tem coisas que são assim. Quando eu me converti, vamos lembrar de como Deus trabalha, tá? Quando eu me converti, de cada 10 palavras, 12 eram palavrões. Porque eu tava no meio, não tava no mundo. Você falava muito? Muito palavrão. Nossa, entendeu? eu discerni. Então, por isso. Porque Conseguiu eu também tirar. me policiei. Tem que lembrar que quando a gente se converte, tá atrelada a minha conversão, um negócio que chama santificação. Mas você imagina Jesus falando daquilo, né? Obviamente, ele não falaria. Me Se parece você que não. tá tentando ser mais parecido com ele, parece meio nada a ver que você fale, né? Me parece que ele não falaria. Então, Porque nos lábios dele, ele não vai falar palavras chulas. Chulas. Então, ao longo do tempo, eu fui me policiando nesse sentido. Eu falei, não, agora eu sou cristão. Esse tipo de palavra não tem que estar na minha boca. Entendeu? Por que eu tenho que dizer isso? Senão eles não vão entender. Não me importa. Quem não vai entender? A gente também tem um monte de Não gírias, mesmo. mas elas edificam e não destroem. Entendeu? E como fazer quando é a cultura, já que a gente já tá chegando no final do programa, quando a cultura do lar é falar? Se meus pais falam, eu simplesmente deixo de falar e é isso, certo? Porque, tá bom, todo mundo na sua casa rouba. Ai, você vai roubar também? Para não, de né? roubar. Você se converteu? Aquele que se converteu, que anda agora com Jesus, que tem o Espírito que habita em você, se antes você roubava, agora pare de roubar. Se antes você mentia, agora pare de mentir. Se antes você falava muitas palavras chulas, agora pare de dizer. E a questão do pai Você pro muda a filho cultura. que fala? Mesma coisa, vai chamar a atenção como eu sempre chamei a atenção de vocês. Que palavra é essa? De onde você está tirando esse tipo de palavra? Que isso, negócio Gabriela? é esse? Já era assim. Você sabe como é Eu isso, sei. entendeu? E você fala palavrão hoje? Não. Às As meninas vezes falam? sai uns assim. Às vezes sai, eu deixa preciso ser honesta, Deixa eu eu não ver. vou. Só porque eu tô ao vivo aqui falar. Às vezes eu falo sim. Aí o Doug já fala. Ai, não acredito. Aí eu, não acredito o quê? Que você falou isso, né? Eu já fico toda com vergonha. É Aí isso ele aí. fala, vai. Não, então, esse é o lance. Então, assim, poxa Ou ele vida. fala, eita, Gabriela. Aí eu, que foi, cara? É bom ter O alguém Paulo que tá rindo chama da a minha gente. cara. então. Mas precisa observar esse tipo de coisa. Sim. Então, a gente está buscando a maturidade de Jesus. Entendeu? E eu acho que Jesus não teria palavras Com chulas, certeza não. palavras que destroem. Na boca dele tem palavras santas, palavras que edificam. É nesse lugar que a gente também precisa ir. Muito bom. Se você também quiser compartilhar com a gente aqui o seu dilema da vida, aquela pergunta, ou tá precisando mudar um hábito, vem aqui para nossa conversa, manda uma mensagem no nosso WhatsApp ou nas nossas redes sociais que estão na descrição do episódio e a gente volta. Semana que vem. De pai para filha. Realização Transmundial.